palavra não. Por favor, abra sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Uma noite especial. Muito especial para todos nós. A mensagem que irei pregar é muito simples. Muito simples. Simples como é o Evangelho. Obrigado, Christian. Simples como é o Evangelho de Cristo Jesus. É tão simples a mensagem que irei pregar, que pouco tenho a acrescentar de forma aplicativa, porque por si só a palavra já fala tudo. Evangelho de João, capítulo 3. Os irmãos que o batizaram hoje, semana que vem, irão cear. Porque semana que vem tem ceia. Amém? Glória a Deus. Ceia pela manhã e à noite. Evangelho de João, capítulo 3, assim nos diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos príncipes dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: mestre, ou rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto perguntou Jesus: em verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires se eu te disser: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Versículo 9. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo, que nós dissemos o que não sabemos, o que sabemos, e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não credes? Como crereis, se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E de modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu santo e excelso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como está pronta no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E obrigado pelo pão vivo que desceu do céu, pelo pão da vida que é Cristo Jesus. Senhor, obrigado pelo teu perdão. Perdão esse, Deus, que nos inspira a perdoar todos os dias. Senhor, por favor, não nos deixes cair em tentação. Nos ajuda, Senhor, a vencer o mal. Sobretudo, nos ajuda a vencer as artimanhas de Satanás, de tentar roubar os nossos sonhos, de tentar esfriar a nossa fé. E por favor, Senhor, abençoa-nos nessa noite com a tua palavra.
pedimos que ela fale aos nossos corações, por misericórdia, por graça, e que ela possa tocar em quem precisa nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Eu quero falar sobre um encontro de mestres. Um encontro de dois mestres. Temos aqui dois grandes mestres. Duas personagens, ou dois personagens. O primeiro personagem é Nicodemos. Nicodemos fazia parte do Sinédrio. Um Sinédrio composto por 70 homens. E esse Sinédrio composto por 70 homens, esses homens eram considerados como príncipes, na qual Nicodemos talvez era o maior dos príncipes desses 70 homens. Esses príncipes, esses homens, eles precisavam conhecer a Torá de frente para trás, de trás para frente. Além de conhecer a Torá, os 5 primeiros livros que nós temos hoje da Bíblia, eles tinham que decorar os 613 mandamentos, também de frente para trás, de trás para frente. Esses homens, eles eram influentes, respeitados. Nicodemos era um desses, e como eu disse, talvez seja o maior dentre 70 príncipes. E esse homem vai visitar Jesus. Ele aparece à noite, na calada da noite, visitando Jesus. E ele aparece na vida de Jesus, ou no ministério de Jesus, entre o segundo e o terceiro momento da trajetória ministerial de Jesus. A trajetória ministerial de Jesus é dividida em 3 partes: o tempo da inauguração, o tempo da popularidade e o tempo da perseguição. Nicodemos visita Jesus entre a segunda e a terceira etapa da vida e do ministério de Jesus. Nesse tempo, por certo, Nicodemos tinha ouvido falar de muitas coisas. O texto mesmo que nós lemos nos diz isso. Ele reconhece que Jesus fez grandes milagres. Pois bem, nós não temos muito a falar sobre Nicodemos. Quem ele era? Esse é o primeiro mestre de nossa história. Mas nós temos aqui um outro mestre, um segundo personagem. Mas antes, pense comigo. O que fez Nicodemos procurar Jesus? O que motivou Nicodemos a colocar uma capa preta e escondido procurar Jesus? Será porque Jesus tinha feito muitos milagres? É possível. Será porque Jesus era mestre? Também é possível. Será porque Nicodemos já tinha ouvido falar que Jesus já tinha vindo da parte de Deus? É também possível. Mas quando nós olhamos para o texto como um todo, a gente percebe qual é a principal razão de Nicodemos colocar uma capa preta, passar por cima do seu conceito de mestre, de membro do Sinédrio, e procurar Jesus. Sabe o quê? Alma vazia, sedenta. Porque o homem, ele pode ter todos os conhecimentos do mundo, ele pode ter toda a influência do mundo, ele pode ter as melhores roupas, ele pode ter dinheiro, ele pode ter prestígio, ele pode ter influência, mas a sua alma, se ainda não encontrou Jesus, ela está
vazia. Mas quem é essa segunda personagem? Quem é esse segundo personagem? O primeiro é esse, Nicodemos, que creio que vai procurar Jesus porque a sua alma estava sedenta e vazia. Quem é esse segundo mestre? Para falar desse segundo mestre, eu vou pedir um favor a você. Vou pedir para você abaixar sua cabeça e fechar seus olhos, para você ouvir um pouquinho só o que vou dizer desse segundo mestre, ou desse segundo personagem. Quem ele é? Abaixou a sua cabeça? Fechou os seus olhos? Ouça quem ele é. Ele é autor da salvação. Ele é autor, consumador da fé. Ele é bom pastor. Ele é Emanuel. Ele é estrela da manhã. Ele é o sol. Ele é a imagem de Deus. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o libertador. Ele é a luz do mundo. Ele é mediador. Ele é mensagem da aliança. Ele é o pão da vida. Ele é pastor e bispo das nossas almas. Ele é pedra da esquina. Ele é porta das ovelhas. Ele é príncipe da paz. Ele é rei dos reis. Ele é rei dos séculos. Ele é a ressurreição e a vida. É Senhor dos senhores. É sumo sacerdote. É supremo pastor. É todo poderoso. É verdade. É a luz do mundo. Ele é a vida verdadeira. A videira verdadeira. Ele é o filho do Deus vivo, que desceu do céu. Ele é a própria glória encarnada. É Senhor da paz. É Senhor do Espírito dos profetas. Ele é Senhor dos senhores. É Senhor dos mortos e dos vivos. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Cordeiro de Deus. Ele é a raiz de Davi, a descendência de Abraão, o poderoso de Jacó. Ele é Santo de Israel. Ele é o caminho, é a verdade, é a vida. Ele é a palavra viva, a palavra encarnada. Ele é o príncipe da vida. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a luz do mundo. Ele é a luz dos homens, a verdadeira iluminação para o homem. Ele é a aurora da noite e do dia. Ele é mediador do povo. Ele é salvador do mundo. Aleluia. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o primeiro e o único. Ele é o alfa. Ele é o ômega. Ele é o grande pastor das nossas vidas. Ele é a porta das ovelhas. Ele é a pedra que edifica a igreja. Ele é o cabeça da igreja. Ele é a cabeça do corpo. Ele é a videira verdadeira, a rosa de Saron, o lírio dos vales, a aliança do povo, o fim da lei. Ele é o sol da justiça. Ele é o juiz. Ele é a vida eterna. Ele é a esperança e a glória. Ele é o príncipe dos homens. Ele é o alfa. Ele é o ômega. Ele é rei que vem em nome do Senhor. Ele é o rei da glória. Ele é autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso Senhor. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa paz. Ele é o amém. Ele é Jesus Cristo. E Ele está aqui nessa noite. Aleluia. Eu falei apenas algumas coisas. Eu teria 319 razões para apresentar para você essa segunda personagem. Nem sei quantas eu falei. Por quê que eu quis apresentar esse segundo personagem dessa forma? Porque nesse encontro de mestres, Jesus é o mestre dos mestres. E como costume da época, quando um mestre ele era maior do que outro mestre, o mestre maior falava e o menor ouvia. O maior falou e o menor ouviu. O maior falou verdades e o menor ouviu verdades. Eu quero compartilhar com você 3 verdades que esse mestre falou para o outro mestre. 3 verdades. As 3 verdades estão aqui.
são simples. Simples como é essa água. Simples como é o Evangelho. Simples como são os irmãos que desceram as águas nessa noite. Simples como são aqueles que reconhecem como Senhor e Salvador. Simples como nós, que somos a imagem e semelhança dele. 3 verdades. A primeira delas, a primeira verdade que Jesus vai dizer a Nicodemos, para fazer parte do reino dos céus, é preciso nascer de novo. Simples. Está lá Nicodemos, fazendo as suas primeiras colocações, fazendo elogios. Quando alguém chega perto de você e começa a fazer elogio, ou essa pessoa quer, depois do elogio, criticar você, ou quando ela começa elogiando você, ela quer extrair alguma coisa de você que ela precisa tanto. Nicodemos chega para Jesus e começa a fazer elogios a ele. Mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque se ninguém pudesse fazer tais sinais que tu fazes, Deus não estaria com você. Pensa em alguém que está achando que vai tirar de Jesus uma verdade que pudesse deixá-lo mais confortável com o Sinédrio. Esse alguém é Nicodemos. Aí Jesus vai dizer a primeira verdade para ele, que está no versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Se você reparar na fala de Nicodemos e na primeira verdade que Jesus vai colocar, vai dizer a Nicodemos, parece que os assuntos são completamente distintos. Nicodemos está querendo saber alguma coisa de Jesus que pudesse ajudá-lo, aspas, a ter mais prestígio com o Sinédrio. Extrai de Jesus alguma coisa diferente. E de repente Jesus olha para ele: ô mestre, sabe o que você precisa na verdade hoje? Você precisa nascer de novo. O que você está precisando não é de mais informações que eu possa te dar. O que você precisa não é de mais sinais que eu possa fazer. O que você precisa nessa noite é nascer de novo. O que é nascer de novo? Se alguém te perguntar na rua, no seu trabalho, num ponto de ônibus, se alguém olhasse para você e visse que você é crente, talvez uma roupa diferente que você vista, uma camisa com algum dizer gospel, se alguém chegasse para você e perguntasse assim: aqui, o que é nascer de novo? Qual seria a sua resposta? Porque, presume-se, se você é crente, você sabe o que significa nascer de novo. Nicodemos não sabia o que era nascer de novo. E Jesus está falando para ele: você precisa nascer de novo. Mas o que é nascer de novo? Nascer de novo é ter uma nova natureza. Mas que natureza? Uma natureza regenerada, uma natureza que vem do alto.
Era disso que Jesus estava dizendo a Nicodemos: você precisa ter uma natureza, mas essa natureza não é daqui da terra, ela é do alto. Agora olha só o versículo 4, Nicodemos perguntou a Jesus: mas para aí, eu preciso nascer da minha mãe de novo? Não, não é isso. A mente de Nicodemos estava ainda focada na questão terrena, e Jesus está falando do alto. Nascer de novo não é entrar no ventre da mãe. Nascer de novo é ter uma natureza vinda do próprio Cristo, uma natureza regenerada, é uma nova natureza. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Quem nasce em Cristo torna-se bebê espiritual, porque nasceu de novo. E a partir dessa nova natureza que vem do alto, a pessoa começa a ser semelhante àquele que produziu a própria salvação. Quem? Jesus. Louve a Deus, irmão. Louve a Deus, querido, porque você nasceu de novo. E se você nasceu de novo, você é uma nova criatura. E você, como nova criatura, se parece com aquele que veio do alto, aquele que desceu do céu. Quem é que desceu do céu? Jesus. A nossa caminhada aqui começa com um novo nascimento, começa com uma nova trajetória, uma natureza regenerada. E a partir daqui nós crescemos à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Que bom que os irmãos que batizaram hoje começaram a entender isso em suas vidas. Já agora, daqui a pouco serão adolescentes maduros espiritual, e daqui a pouco irão pregar o evangelho. Por quê? Porque Jesus vai aparecer na vida deles. Que bom que eu estou falando nessa noite a pessoas que nasceram de novo, e por ter nascido de novo, se parecem com Jesus Cristo. E como disse o pastor Alex hoje pela manhã, a melhor maneira de entendermos que nós somos parecidos com Jesus Cristo é entendermos que a glória dele brilha em nós, e a glória de Deus é, na verdade, parecer com Jesus. Louve ao Senhor, porque o dia que você nasceu de novo, Deus te deu a oportunidade de ser semelhante a Jesus. Vou repetir: louve ao Senhor, porque no dia que você nasceu de novo, o Senhor te deu a oportunidade de se tornar semelhante a Jesus. Onde estão aqueles que querem ser semelhante a Jesus? Levanta a sua mão. Aleluia, Deus te abençoe, querido. Louvado seja o nome do Senhor, porque um dia você nasceu de novo, e por você ter nascido de novo, você cada dia mais se parece com Jesus Cristo. Essa foi a primeira verdade que Jesus falou a Nicodemos. A segunda verdade: para fazer parte do reino, Nicodemos, é preciso nascer da água e do Espírito. Versículo 6, tem que nascer da água e do Espírito. Interessante que água aqui não significa batismo. Não é batismo. Água aqui é a palavra. Vós estáis limpos pela minha palavra. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, colocou água na bacia e lavou os seus pés, enxugou com a toalha, ele estava dizendo: vocês precisam ser limpos pela palavra. Nicodemos, você conhece os 603 mandamentos, 13 mandamentos. Você conhece a Torá de frente para trás, de trás para frente, mas na verdade você precisa mergulhar na palavra. Porque o maior conhecimento da palavra é aquele que revela o Deus da palavra na vida de quem conhece a palavra. Quando você mergulha na palavra de Deus, você se purifica nela, e Deus se revela na sua vida. É isso que Jesus está dizendo para Nicodemos.
Nicodemos, apesar de você ser membro do Sinédrio, conhecer a lei, mas você precisa mergulhar a sua alma na palavra. Você precisa nascer do Espírito. Porque o que é da carne é carne, o que é do Espírito é Espírito. O que significa nascer do Espírito? Nascer do Espírito é ter o Espírito conduzindo a nossa vida. Olha o que Jesus está dizendo no versículo 8: o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, e não sabe de onde vem, para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Assim como, quando nós nascemos do Espírito, é o Espírito que conduz a nossa vida. Porque nós não sabemos o que vamos fazer, só o Espírito que sabe. Ele é que dirige, Ele é quem controla. Ele é o vento que nos leva para um lado, que nos leva para o outro. Mas pode ter certeza, irmão, você conduzido pelo Espírito, o Espírito sabe para onde te levar. Quem nasceu da água do Espírito é purificado e é conduzido pelo Espírito. Nicodemos, parece que você não sabe disso. Você conhece Deus de namorar, mas não conhece da intimidade. Você ouve falar sobre Jeová e Yahvé todos os dias, mas de fato você ainda não conhece Deus. Por quê? Porque o Espírito não tomou conta do seu coração ainda. É só com a presença do Espírito Santo na nossa vida que nós podemos entender os mistérios de Deus e criar um relacionamento profundo com Ele. A segunda verdade que nós temos que glorificar todos os dias é que, além de nascer de novo, nós somos purificados pela palavra e conduzidos pelo Espírito Santo. Que bom que você nasceu de novo. Que bom que todos os dias você mergulha na palavra de Deus e a palavra de Deus purifica você. E que bom que você é conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Amém, amados? Terceira verdade que Jesus vai falar para Nicodemos. Versículo 9 vai dizer assim: então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus. Ou seja, como é que pode acontecer isso? Como é que é nascer de novo? Eu tenho que nascer do ventre da minha mãe novamente? Não, não é isso. Como pode acontecer isso? Como pode eu ser purificado pela palavra e pelo Espírito? Eu já não sou? Não. Aí que vem a terceira verdade que Nicodemos precisava entender. Qual verdade? A verdade de que a mente precisa estar focada no Filho do Homem, porque foi Ele que foi levantado por Deus para trazer a salvação. Nicodemos, você veio me procurar, mas parece que você não me viu ainda. Aí Jesus vai citar aqui no versículo 14 um episódio que está lá em Números capítulo 21. Porque Nicodemos não tinha mente para entender as coisas celestiais. Aí Jesus vai dizer assim: parece que você não está entendendo da maneira simples, mas eu vou te lembrar de uma coisa que você sabe muito bem, porque você conhece a Torá, de frente para trás e de trás para frente. Lembra da serpente no deserto? Quando o povo estava no deserto, e por causa do coração duro e do pecado, eu liberei serpentes que estavam matando o meu povo no deserto. Lembra o que eu mandei Moisés fazer? Uma serpente de bronze. Lembra, Nicodemos, o que o povo precisava fazer para ser curado, para não ser mais morto pela serpente? O quê? Tinha que olhar para ela. Estou aqui, Nicodemos. Essa é a verdade. Você precisa olhar para mim de maneira diferente. Você chegou aqui olhando para um mestre, mas eu sou filho de Deus, o Salvador da sua vida.
Eu fui levantado da terra para ser salvador da sua vida. Olha para mim. Essa é uma grande verdade que persiste na vida de muita gente que parece que ainda não entendeu quem é Jesus. Parece que as pessoas só batem a porta do céu para pedir Jesus alguma bênção. Ter curiosidade. Mas parece que as pessoas não entenderam essa grande verdade, que Jesus foi levantado na terra para ser olhado e pela fé salvar, libertar, batizar com o Espírito Santo, regenerar e dar uma nova vida, uma vida eterna. Eu te convido nessa noite a olhar para Jesus como autor e consumador da sua fé e entender que a partir do seu olhar para Ele de maneira diferente, você vai receber dele não somente a vida eterna, mas você vai receber dele graça, poder, autoridade e unção para fazer a diferença nesse tempo. Amém? Bom, talvez alguém pergunte assim: o que Deus, qual foi o resultado desse encontro? Qual foi o resultado de um mestre falar uma verdade e outro mestre ouvir até indagar? Qual o resultado disso? Qual o resultado de Jesus pregar um sermão de 3 pontos para Nicodemos? Você precisa nascer de novo, você precisa nascer da água do Espírito, e você precisa olhar para mim como de fato quem eu sou. Qual o resultado disso? Às vezes nós ouvimos uma palavra, aquela palavra remói dentro de nós. Às vezes ouvimos uma palavra e a mudança não vem na hora. O que eu vou te falar aqui, a primeira coisa não está escrito, a segunda sim, a primeira não. Porque Jesus continua falando a Nicodemos, como por exemplo, ele vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O diálogo termina no versículo 21. Quem pratica a verdade aproxima da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus, porque são feitas em Deus. E aí parece que a história termina aqui. Parece que a história termina assim: um mestre falou verdades, o outro mestre ouviu, e nada mudou. Às vezes pregamos verdade para as pessoas e aquela verdade não surte efeito na hora. Mas a palavra de Deus diz que ela não volta vazia. Quem pode dizer amém por isso? A palavra de Deus não volta vazia. Então, o que eu vou te falar não está escrito. Posso imaginar Nicodemos com a sua capa preta, colocando de volta sobre a sua cabeça, retirando-se da presença de Jesus e ruminando cada verdade que ele ouviu. E posso imaginar o Espírito Santo falando ao coração dele: Nicodemos, que bom que você é mestre em Israel, que bom que você é membro do Sinédrio, mas Nicodemos, o que você ouviu agora precisa fazer parte da sua vida. Você precisa mudar. Desce da condição de mestre e assuma a condição de servo. Desce do pedestal do orgulho de ser membro de um sinédrio e assuma a condição de servo. Posso imaginar Nicodemos com a sua capa preta, saindo diferente daquele diálogo. Ele entra disfarçado, e quando está com Jesus, o nariz empinado, porque é membro do sinédrio, ouve verdades, e quando ele volta, ele pode imaginar Nicodemos assim, colhido,
porque as verdades de Jesus estavam tocando na sua alma. Porque, irmão, quando a palavra de Deus entra dentro da nossa alma, não tem como, nós ficamos encolhidos, ruminando aquela palavra, porque nós sabemos que é verdade, e a verdade absoluta, e nós sabemos que a verdade liberta, a verdade cura, a verdade transforma. Nicodemos é citado mais 2 vezes no Evangelho de João. No capítulo 7 e por último no capítulo 19. Qual o resultado desse encontro? No capítulo 19, Nicodemos está diante do corpo de Jesus. Presta atenção, aqui termino. Jesus morre e 2 homens assumem a responsabilidade do sepultamento de Jesus. Um deles é José de Arimateia. Ele pede a Herodes o corpo de Jesus. E o outro é quem? Nicodemos. Nicodemos prepara o corpo de Jesus. Nicodemos põe perfume no corpo de Jesus. Nicodemos toca no corpo de Jesus. Nicodemos prepara Jesus para o sepultamento. Nicodemos está agora diante de Jesus. E sabe o que a Bíblia vai chamar Nicodemos? Discípulo. Qual o resultado desse encontro? Qual o resultado desse homem ouvir 3 verdades que tocaram a sua alma? Sabe qual o resultado? Esse mestre continuou sendo mestre. Esse membro do Sinédrio continuou sendo membro do Sinédrio. Mas esse mestre, membro do Sinédrio, agora é discípulo de Jesus. Ele poderia continuar sendo mestre, mas antes de ser mestre, ele era servo. Esse é o Evangelho. Essa é a palavra simples que eu tenho nessa noite para te dar. Palavras simples. Que palavra simples? Jesus é esse mestre que está aqui nessa noite. Ele é Senhor que está aqui nessa noite. E as verdades dele são vivas, são poderosas para mudar o coração do homem, transformar o pecador, fazer do pecador servo e discípulo. Esse mesmo Senhor que falou a Nicodemos verdades absolutas, está aqui nessa noite falando ao seu coração. E esse mesmo Senhor que salvou a alma de Nicodemos, quer salvar a sua alma também. Gostaria que você abaixasse sua cabeça e fechasse seus olhos.